Olá, pessoal. Eu sou Marisângela Siqueira e eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre um tema bem importante, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, com esse retorno, né, às nossas atividades presenciais. É tão importante a gente estar falando de todos esses sentimentos envolvidos nesse cenário e é por isso que o tema, né, da nossa conversa hoje é saúde mental em tempos de pandemia. Acolhidos para acolher. E eu quero começar te mostrando uma imagem. Ó, olhe para essa imagem e diga em voz alta a primeira palavra que vem em sua mente. Já pensou? Ao fazer essa dinâmica com alguns grupos, muitas pessoas utilizaram a palavra cuidado. Foi essa também que você utilizou? E é uma ótima palavra para essa imagem. Mas você lembra qual é a instrução, né? Você viu toda a cena? É um avião, né? E qual é a instrução nos voos dada pelos comissários de bordo? Você lembra, nesse momento, da máscara? Isso mesmo. Coloque primeiro a sua máscara e só depois ajude o outro também a colocar a dele. Então, acho que podemos acrescentar uma palavra aí. Autocuidado. Autocuidado. Isso mesmo. Por isso, acolhidos para acolher. Que essas reflexões que vamos fazer juntos agora sejam antes aplicadas para nós mesmos. Para que então possamos, né, compartilhar, multiplicar e possamos então acolher nossos professores, nossos alunos, os pais e toda a comunidade escolar. Então você topa a proposta? Primeiro, para nós mesmos, tá? Depois a gente vai poder então multiplicar esse acolhimento. Então vamos lá? Bom, eu quero começar, né, te apresentando aí essas três áreas. Eu falei do autocuidado, a importância do autocuidado. Primeiro, coloque sua máscara. Então, nós temos aí três áreas: emocional, físico e social. Então, eu quero te apresentar a definição da OMS sobre saúde. O que é saúde? Diz assim, ó, a Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doenças e enfermidades. Isso mesmo. Saúde não é apenas a ausência de doença. Não é eu estar com alguma doença física ou não. É esse conjunto de bem-estar de todas essas dimensões. Físico, o mental, né, o emocional e o social também. E como perceber esse bem-estar nessas três dimensões? Olha, o que também diz a Organização Mundial de Saúde, tá? Você percebe esse bem-estar quando a pessoa ela consegue identificar suas habilidades, ela é produtiva em suas atividades de trabalho, consegue manejar o estresse da rotina diária e tem a capacidade de trazer contribuições positivas para a sua comunidade. Sendo assim, pensar no cuidado da saúde mental implica em considerar o indivíduo como um ser composto pelas dimensões, né? Como a gente já falou, física, psicológica, social e espiritual. Eles acrescentam isso. Eles estão falando de quê? De ter fé, de ter esperança, né? Da sua postura frente à vida. E essas áreas, ao interagirem entre si, elas constroem formas de lidar com as situações de crise que se apresentam no decorrer da nossa vida. Então, é bem importante nós percebermos, olha, eu estou tendo condições de lidar com o estresse diário, eu estou sendo produtivo, eu estou conseguindo fazer as minhas coisas. São maneiras, então, de nós estarmos percebendo essa condição de bem-estar em todas essas áreas citadas aqui. Vou repetir para vocês, tá? Que é física, psicológica, social e também espiritual, ok? Vamos continuar aqui, gente. Eu quero dar 3 frases para que nós possamos, então, refletir sobre essas frases, tá bom? Leia essas frases e reflita. A primeira frase é: o cuidado com a saúde é atemporal. Comece e não pare. Pensou um pouquinho?
O cuidado com a saúde é atemporal. Comece e não pare. Por que você está falando isso, Mari? Eu estou falando isso porque, nesse momento de pandemia, né, a gente está falando muito sobre saúde, a gente está pensando muito sobre saúde. Mas a verdade é que nós precisamos cuidar da nossa saúde em todo o tempo, não é só agora, gente. Tem coisas que a gente aprendeu nesse tempo da pandemia, por causa da pandemia, e que elas devem permanecer como hábitos na nossa vida, né? Eu falo isso para vocês de mim mesmo, né? Eu quero trazer coisas para mim que eu não vou mais deixar de fazer. Como, por exemplo, lavar mais as mãos. Eu fiquei pensando, gente, como que eu fazia compras e não lavava, né, minhas compras antes de guardar? Como que meu cachorrinho entrava em casa e eu não lavava as patinhas dele, não higienizava as patinhas, né? Então, são cuidados que a gente torna atemporal, quer dizer, não depende de uma pandemia, não depende de uma situação, nós vamos incorporar na nossa rotina esses cuidados. É o nosso novo normal. Isso será promoção de saúde, né? E prevenção de saúde para a gente também, tá? Mais uma frase? Então, vamos lá. Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Vou te dar aquele minuto de reflexão, aqueles segundos, né? Então, quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Eu sei que você está pensando aí comigo, e Mari, isso é verdade, né? Quando a gente não está bem psicologicamente, quando a gente não está bem na nossa cabeça, o trabalho começa a ir mal, tudo começa a ser afetado. Por quê? Porque nós somos um ser humano único, né? E aí os relacionamentos, a família, estudo, tudo isso vai sendo afetado, porque a gente não está bem emocionalmente, a gente não está bem psicologicamente. Por isso, a importância de estarmos nos cuidando nessas 4 dimensões que a gente colocou aqui. Físico, emocional, social, espiritual, mantendo a fé, a esperança, para que a gente possa estar bem para lidar com as situações que se apresentam diante de nós todos os dias, tá? Mais uma frase? Vamos lá? Sua saúde mental é mais importante do que o seu diploma, do que o seu emprego, do que a sua conta bancária. Aquele minuto para respirar. Não é verdade, gente? É lembrar que pessoas são mais importantes do que coisas. É verdade. Às vezes a gente foca tanto nas coisas, nas situações, do próprio trabalho, nas cobranças, e a gente se esquece. Lembra que a gente está falando do autocuidado? Para poder, então, cuidar? E aí a gente se esquece, né? E esquece que o mais importante é a gente estar bem, é esse bem-estar que nos envolve em todas esses segmentos que a gente colocou aqui, todas essas áreas que estão ali fluindo para que vocês possam estar se sentindo bem, manter o seu equilíbrio. Sempre precisará estar em primeiro lugar. É uma boa decisão para a gente tomar também. E fica com essa frase, pessoas são mais importantes do que coisas. Isso foi muito bom para mim e eu sei que também será de grande ajuda para você, tá? Então, vamos entender um pouco mais sobre como as habilidades socioemocionais podem atuar na promoção e na prevenção da saúde? Ó, estou mostrando aqui para vocês. Na regulação do estresse, na prevenção de doenças psicossomáticas, na melhora do sono e alimentação, nas relações interpessoais, são tão importantes para nos ajudar nessas interações e, no geral, na melhoria da qualidade de vida, tá? Trazendo uma definição sobre o que são essas habilidades socioemocionais, para você entender melhor, diz assim, Cabalo 2003, essa definição, tá, gente? Diz assim, é um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal. Então, o conjunto de atitudes, o conjunto de desejos, opiniões, sentimentos que você vai expressar na hora da interação, na hora da conversa, da troca, né? É a esse conjunto nós chamamos de habilidades socioemocionais. Como interagimos.
E o objetivo é que nós possamos fazer isso de modo adequado à situação. Quanto mais adequado, né, melhor será o resultado, tá? Geralmente resolve os problemas imediatos da situação e até minimiza a probabilidade de problemas futuros. Ou seja, quanto mais habilidosos nós somos, melhores as nossas interações. E então a proposta é ampliar o nosso repertório de habilidades socioemocionais. Isso mesmo, que são, né? Vou falar de algumas: a assertividade, a civilidade, a cooperação, a comunicação, empatia, a expressividade emocional, como você se coloca, como você fala, como você reage, né? O autocontrole, né? O autocontrole da raiva, de alguma coisa que não é o momento de se falar, de se dizer, ou como se diz, a resiliência, tá? Resolução de problemas e de conflitos. Precisamos buscar ampliar esse repertório de habilidades para trabalharmos melhor em nós a autorregulação. Principalmente em tempos de pandemia, né, gente, de crise, um tempo tão desafiador, um tempo tão inédito, que nenhum de nós nunca viveu. As habilidades socioemocionais, elas vão ser essenciais para a nossa saúde mental neste momento, tá? Bom, eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais de por que é tão importante nós estarmos observando, falando sobre esse tema, tratando esse tema, principalmente, como eu disse, em tempos de pandemia, tá? Em tempos de crise, né? Hoje é a pandemia, em outro tempo pode ser outra coisa, e você vai poder aplicar tudo isso sempre que houver uma situação inédita, uma situação de crise, uma situação que não estamos tão habituados a lidar, mas que vamos precisar nos reinventar, né? Nos ressignificar e estarmos ali continuando da melhor forma possível, sem perder a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, a nossa saúde emocional, tá? Então, veja se não é assim. Veja comigo esse slide, né? Reações frequentes diante da pandemia. E de um lado tem as reações, né? Os sentimentos mais comuns, que são medo, irritabilidade, angústia, tristeza. E do outro lado, comportamentais. Alterações ou distúrbios de apetite e do sono, conflitos interpessoais, letargia ou agitação, ou seja, ou você fica paralisado demais ou agitado demais, e crises de pânico. Deixa eu te explicar por que esse slide está te mostrando de um lado os sentimentos e de outro lado os comportamentos. É que pela teoria cognitiva comportamental, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. E esses sentimentos é que vão determinar, é que vão gerar os nossos comportamentos. Então, se você fizer agora a associação, depois disso que eu te falei, você vai ver que de um lado está o medo, de outro lado, no comportamento, pode estar uma crise de pânico. De um lado está a irritabilidade, esse é o sentimento, mas no campo do comportamento se manifesta como? Conflitos interpessoais. A gente fica mais irritado. Tá assim na sua casa, né? As pessoas ficam mais irritadas, discutem às vezes à toa, né? Por coisas banais. Estão falando aí, né, que os divórcios aumentaram, que as pessoas estão com dificuldade de conviver o dia inteiro, lidar com a criança em casa o tempo todo, né? Estou citando exemplos práticos porque servem para nós também, e também nós vamos lidar com isso na hora de acolher esses pais, esses professores que também estarão vivenciando ou já vivenciaram ou estão vivenciando esses mesmos sentimentos, tá? Então, é muito importante a gente entender isso e trabalhar com a autorregulação. E entender que a autorregulação começa ao controlarmos os nossos próprios pensamentos. Vou voltar de novo para ver se você acompanhou esse caminho do TCC, né, que é a Teoria Cognitiva Comportamental. Pensamentos vão gerar sentimentos e os sentimentos vão, então, determinar esse comportamento. Bom, eu não estou satisfeito com o comportamento que eu estou manifestando, olha, eu estou brigando demais, eu estou me desconhecendo, eu não estou equilibrado, eu não estou satisfeito com esse resultado, com esse comportamento.
vou precisar alterar o sentimento. Que sentimento é esse? Eu vou precisar rever. É um sentimento de irritabilidade, de medo? Não, como que eu vou alterar esse sentimento? Alterando os pensamentos, tá? Combatendo os pensamentos fatalistas, por exemplo, que alimentam o medo, a angústia. Ai, se eu pegar Covid, eu tenho certeza que eu vou morrer. Quantos de nós, às vezes, não pensamos assim, né? E a irritabilidade? O que eu faço com esse sentimento? Como é que eu trabalho ela na minha mente? Eu vou descobrir os gatilhos. Quais são os pensamentos gatilhos para essa irritabilidade? Ai, ninguém me ajuda nessa casa. Olha, tudo sou eu. Então você vai descobrindo os gatilhos dessa irritabilidade que alimentam esses pensamentos para que você possa, então, minimizar. Quais são os seus gatilhos? É alguma coisa que você está assistindo que está te deixando angustiado? Toda vez que eu assisto o noticiário, né? É uma louça suja, né? É trabalhar, cuidar das crianças e ainda ter que trabalhar em home office. Quais são os gatilhos? À medida que você trabalha o autoconhecimento, que você identifica esses gatilhos, você vai, então, poder fazer, né, todo um exercício de mudar esses pensamentos, esses sentimentos e controlar, trazer um equilíbrio maior para que eles não tenham tanto poder sobre nós, de nos desequilibrar, de nos desestruturar. Vamos continuar? Por isso, nós usamos o tema acolhidos para acolher. Isso, agora que a gente já falou um pouquinho de nós, trabalhamos um pouquinho essa questão do autoconhecimento, de se perceber enquanto pessoa passando por todo esse tempo de tensão, nós podemos então pensar em como faremos nesse retorno escolar. Quero primeiramente lembrar para vocês, né, colocando aqui um pedacinho da BNCC, que aponta, né, dentre as suas principais competências a serem desenvolvidas na escola, a autogestão, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação, a autonomia e a responsabilidade. Então, sim, essas são competências muito importantes para se pensar no contexto escolar, no ambiente escolar, ok? Preparados para acolher, né? Vamos ampliar o nosso repertório. Tudo o que formos fazer na volta precisa estar debaixo do guarda-chuvas do acolhimento. Isso mesmo. Tudo. Vocês estão vendo essa imagem? O acolhimento está em cima. Embaixo está o sanitário, o pedagógico, o socioemocional. Mas tudo precisa estar debaixo desse guarda-chuvas do acolhimento. Se a gente não fizer dessa forma, o que vai acontecer? O clima de tensão vai tomar conta. Imagina a gente retomando, né, com as regras sanitárias, com tudo aquilo que a gente vai ter que fazer de novo e todo um clima de tensão. Menino, coloca essa máscara. Olha, não pode ter aglomeração. Professor, por favor, ajuda. Você tem que dar um exemplo. Você já imaginou? A tensão já está grande. Se nós formos fazer dessa forma, né? Então, nós precisamos pensar tudo o que formos fazer, seja no eixo sanitário, no eixo pedagógico ou socioemocional, por esse olhar do acolhimento. E talvez você esteja pensando, mas como que a gente faz isso? Eu trouxe alguns exemplos para nós, tá? Como pensar eixos como o sanitário, por exemplo, pelo olhar do acolhimento. E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente, olha. Por exemplo, né? Produção de cartazes com avisos e orientações sanitárias produzidos pelos próprios alunos. Deixar eles, né, colocarem em toda a escola quais são essas regras sanitárias, o que precisa ser observado, trazê-los para participar desse processo. E depois que eles produzirem os cartazes e colocarem na escola, olha, tem que usar máscara, tem que manter distanciamento, tem que lavar as mãos, tudo que a gente tiver que colocar, nós podemos eleger monitores, o monitor da máscara, o monitor, né, do refeitório, o monitor do distanciamento, né, da não aglomeração, e a gente coloca para as próprias crianças serem os monitores dessas regras. E isso traz uma leveza, né? Isso não é o adulto o tempo todo brigando, chamando atenção. Então, vamos trazer todas as regras sanitárias pelo olhar e pelo eixo do acolhimento.
E o pedagógico, Mari? Da mesma forma. Da mesma forma, nós podemos trazer o pedagógico pelo eixo do acolhimento. Eu vi algumas, na verdade, assisti muitas lives nesse tempo, né, de pandemia aí, sobre o tema, sobre a retomada, e muitos disseram assim, não, nós vamos ter que esquecer o pedagógico. Gente, o dia que a escola esquecer o pedagógico, ela fecha suas portas, né? Porque o nosso objetivo é pedagógico. E nós temos diante de nós um grande desafio, que é essa recuperação de todo o tempo perdido. Mas podemos fazer e trazer esse pedagógico por um olhar de acolhimento, sabendo de toda a dificuldade enfrentada em todo esse período. Exemplo, né? Pesquisas interdisciplinares sobre vacinas na área da ciência, sobre anticorpos, por exemplo, né? História, outras pandemias, a gripe espanhola, quando que aconteceu, como que foi. A gente pode trabalhar português, língua portuguesa. Eu posso estar trabalhando ali coesão, coerência, o que for, mas o meu tema, né, pode ser, por exemplo, pandemia 2020, como foram meus dias? Porque naquela própria produção textual, eu estou dando voz ao aluno, né, para que ele possa se colocar e expressar como foram os dias dele. Então, eu estou recuperando o pedagógico, mas com esse olhar do acolhimento, sempre, sem ignorar, né, tudo o que aconteceu. Não tem como ignorar, né, gente? A gente vai ter que acolher, a gente vai ter que ter essa escuta. E eu coloquei também o socioemocional como um pilar, né? Sanitário, pedagógico e socioemocional. Embora tudo esteja debaixo do acolhimento, acho que nós vamos precisar, sim, de ações que são exclusivamente socioemocionais. Estão ali para tratar o momento, para tratar a situação. E eu tenho 2 exemplos aqui, bem bacanas, de sugestão que a gente pode fazer na escola no retorno. Por exemplo, né, nós podemos confeccionar, num primeiro momento, o mural da saudade. Isso mesmo, nós vamos ter que olhar de frente, enfrentar, não é ignorar, né, as perdas, o luto. Nós sabemos que alguns perderam parentes nessa pandemia, e não só o luto, mas a perda. Alguns perderam o lugar que moravam por não poder mais pagar o aluguel, por exemplo, né? Ou perderam um trabalho, não estão mais empregados. Nós vamos precisar olhar para isso e dar voz e ter escuta para isso na escola. E aí a gente podia criar um mural da saudade, onde fosse, de forma colaborativa, todos trouxessem ali, pudessem expressar a sua perda, pudessem expressar a sua saudade, pudessem trazer uma foto, como uma grande homenagem àqueles que partiram, àquilo que se perdeu, ao sentimento envolvido nessa pandemia e tudo que ela trouxe de perda e de luto nesse momento. Tá? E aí a gente pode deixar lá esse mural há umas 2 semanas, né, e propor uma culminância, uma apresentação, uma coisa bem legal, uma homenagem, como eu disse, né, a essas pessoas. Mas a gente vai ter que avançar, porque a resiliência é isso. A resiliência é a capacidade de lidar com a adversidade. Então, a gente não pode deixar, por exemplo, esse mural até o final do ano, não. Marca um tempo, 2 semanas, 3 semanas, conforme for a culminância na sua escola. E depois avance para sair deste processo, né, que envolve esses sentimentos de perda e de luto, para avançar para um sentimento de superação. Aí a minha segunda sugestão, que você crie um mural que a escola crie um mural da superação, ok? O mural da superação. E nesse mural da superação a gente vai colocar o quê, gente? A gente vai colocar, né, as pessoas que se recuperaram. Elas passaram ali pela situação, contraíram a doença, a Covid, mas elas se recuperaram. Crianças que nasceram, olha, durante a pandemia eu ganhei um irmãozinho.
que a criança possa relatar isso, né? Redes de apoio que foram importantes nesse momento. Olha, a escola fez isso, a professora me apoiou, eu recebi uma cesta básica, e toda essa rede de apoio que sustentou e que deu força, né, para que pudéssemos, então, passar melhor por esse momento e até superar essas adversidades. E aí a gente faz um mural da superação, né, celebrando aí a vida, celebrando, olhando para frente. Por isso eu falei de fé, de esperança, né, a gente precisa trabalhar isso no clima escolar. Então, são algumas sugestões, gente, para que a gente possa trazer esse retorno debaixo desse guarda-chuva do acolhimento, sempre da afetividade, que será um diferencial para o nosso retorno, para as nossas crianças, para os pais, para os professores e para toda a nossa comunidade escolar, ok? Bom, resumindo, né, eu quero que você veja esse slide agora, sabendo que a empatia será o carro-chefe dessas ações, né? Eu não uso máscara só por mim, né, gente? Eu uso para proteger o outro também. Então, a empatia, né, de montar as coisas juntos, de fazer os monitores, né, essa empatia precisa ser o carro-chefe na escola, tá? E aí a gente vai rodando aqui, enfrentando o medo, o luto, como eu falei, né, dando voz, dando escuta a essas perdas, sempre cuidado com o outro e com o ambiente, trabalhando essa questão de cuidado com o outro e com o ambiente, o autocuidado e fechando esse ciclo com a resiliência e com a superação, tá? Quero agora te dar algumas dicas práticas para estarmos investindo no nosso bem-estar em todas as áreas, ok? Então, já estou terminando, são meus últimos 2 slides e resolvi fechar com algumas dicas bem práticas, já que a gente está falando de bem-estar, né, físico, emocional, um bem-estar social. Então, eu trouxe algumas dicas práticas para nós, porque lembra, primeiro a gente coloca a nossa máscara para depois ajudar o outro. E o que eu vou trazer agora é para a nossa vida, é para a nossa aplicação prática, para o nosso dia a dia. E quando eu estou melhor, quando eu tenho mais essa sensação de bem-estar, eu vou estar mais apto, mais preparado, então, para ajudar o outro, para acolher o outro, tá? Então, vamos lá nessas dicas? Vamos comigo? Estratégias de enfrentamento, gente, para todos aqueles sentimentos que a gente conversou aqui. Cuide de sua alimentação e sono, isso tem sido muito falado nesse tempo, né? Então, nada de acordar, né? Ai, meu horário de acordar se perdeu, eu durmo às 4 da manhã, eu durmo às 3. Você precisa dar um jeito de arrumar isso, de regularizar o seu sono e também a sua alimentação. Ah, eu passo horas sem comer, depois como demais. Então, tem que cuidar da alimentação e do sono. Isso vai trabalhar bastante nessa questão do seu bem-estar, tá? Desligue os eletrônicos por um tempo. Que é isso, Mari? Tá? Já é comprovado. O excesso de eletrônicos, e eu falo eletrônicos no geral, tá, gente? É celular, né? Pode ser a rede social, a televisão, e barulho, e rádio, e esse excesso mesmo de barulho dos eletrônicos já está comprovado, né? Que ele traz a síndrome do pensamento acelerado. A tua cabeça fica assim, ó, ela não para. Então, tira aquele tempo onde você desliga os eletrônicos, onde você respira, onde você olha, contempla a natureza, onde você, sabe, faz aquele exercício físico, onde você dá descanso para a sua mente, tá? Se você tem criança em casa, então, faça isso, desliga os eletrônicos, tenha um tempo ali com eles, isso vai acalmá-los bastante, viu? Funciona. Elimine os gatilhos da irritabilidade. Olha que dica legal, né? A gente conversou sobre isso lá atrás. Quais são os gatilhos da sua irritabilidade? Identifique e comece a eliminá-los e não dar mais tanto poder a eles sobre você para te desestruturar, tá? Não se compare com ninguém. E aí eu botei aqui redes sociais, né? Gente, na rede social é todo mundo lindo, né? A vida perfeita, mas a gente sabe que não é dessa forma. E às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, gente, eu tô horrível, eu tô terrível, minha vida tá horrível. E não é nada disso. A gente sabe que aquilo ali é o que a pessoa quer mostrar e você pode mostrar qualquer coisa ali. Então, não se comparem com ninguém, sabe? Se aceite, saiba como você é, como funciona para você e fique bem
consigo mesmo, tá? Mais uma dica, não sofra por antecedência. Lembra que eu falei dos pensamentos fatalistas, que acha que o pior vai acontecer? Às vezes o filho saiu, demorou um pouquinho, a gente já pensa o pior, né? Então, trabalha isso, né, na sua mente, tá? Não sofra por antecedência, tá? Cada dia você resolve um dia de cada vez, tá bom, gente? Divirta-se, arrume-se. É isso mesmo. A gente precisa criar maneiras de se divertir, mesmo dentro de casa, mesmo sem poder estar saindo tanto, né? A gente precisa sorrir, a gente precisa dançar, a gente precisa se divertir. Isso faz um bem enorme para a nossa saúde mental, tá? E esse arrume-se, gente, é porque às vezes a gente fica, né, dentro de casa, tão largado, e a gente se olha no espelho e pensa assim, eu estou mal. Mas, na verdade, isso está muito refletido ali nessa falta até de cuidado, que a gente abandona cabelo, abandona roupa, e aí você já fica achando que por dentro, no seu emocional, você também está daquele jeito, tá? Então, mesmo em casa, né? A gente toma um banho, passa um perfume, a gente se arruma. Isso é bem importante para a gente se manter aí nesse equilíbrio, tá bom? Faça planos. Mais um, faça planos. Lembra que eu falei da esperança, de fé? A gente tem que olhar para frente. A gente não pode pensar que o mundo acabou, que tudo acabou, né? Que não tem mais nada pela frente, porque esse tipo de pensamento é um grande risco, é uma grande porta para a depressão, tá? Então, faça planos. Você vai viajar de novo, sim. Você vai poder fazer aquilo que você planejou, uma reforma, ou algum outro plano, ou algum outro curso. Continue com os seus planos. Isso vai ser bem importante, tá? Comer à mesa, contar a sua história para os seus filhos, resgatar a interação saudável. Nesse tempo em que muitos estão estressados um com o outro, né, e não conseguindo relacionar, nós temos o outro lado. Nós temos a grande oportunidade de estarmos mais próximos, de ver o dia a dia dos nossos filhos, de relacionarmos com a nossa família, de interagirmos mais, de conversarmos mais. Então, é uma decisão, né? Ou isso vai destruir os nossos relacionamentos, ou esse tempo vai favorecer, vai ser uma oportunidade de estarmos mais próximos. E, terminando aqui as nossas dicas, olha, evite hábitos prejudiciais, a gente sabe, né, que aumentou o consumo de cigarro, de bebida, por causa da pandemia. Cuidado com isso, tá, gente? Você sabe que é prejudicial para você, então seja firme e evite isso, tá? A qualquer custo, tá bom? Crie uma rede de apoio, converse com amigos, não se isole. O isolamento é um grande perigo para a saúde mental, tá? Para o desencadeamento da depressão também. Então, converse com amigos, tenha aquela rede de apoio que você pode se abrir, que você pode falar. Isso é muito importante. Compartilhe o cuidado, ajude o outro. Gente, isso faz um bem, né? Eu sei que você está me ouvindo aí falando comigo, é verdade, Mari, isso faz um bem. Faz um bem ajudar o outro. Sabe por quê? Quando você ajuda o outro, você descentraliza. Você desliga dos seus próprios problemas para concentrar em ajudar no problema do outro e ajudar o outro. E isso faz um bem tremendo, né? Então, não é só a questão de ajudar o outro porque ele precisa, mas mais do que isso, quando você ajuda o outro, você está se ajudando. Você pode ter certeza disso, tá? Pratique a resiliência. Ressignifique sua experiência. Lembra da resiliência? Que é superar as adversidades? É o momento da gente superar, tá? Tudo que a gente está enfrentando. O medo, a irritabilidade, né? a angústia, a tristeza, a gente vai ressignificando e superando. Estabelecer rotina, né? A gente falou um pouquinho disso no sono e na alimentação. Estabelece a sua rotina, senão você vai, né, ficar muito perdido, ainda mais retomando o trabalho, tudo que a gente tem que fazer. Seja grato todos os dias. Puxa, Mari, que dica é essa? Verdade, gente. Psicologia positiva já aponta isso, tá? Top 1 na lista das pessoas que apresentam maior grau de bem-estar que são essas pessoas são pessoas mais gratas. Gratidão você acorda todo dia, não é? Você pode acordar reclamando de tudo ou agradecendo
Por coisas simples, porque acordou, porque está respirando, porque não está respirando, né, num balão de oxigênio, pelo sol, ou a gente reclama do sol, né, ou pela chuva, ou a gente reclama da chuva. Então, é uma opção que está diante de nós todos os dias. Então, eu quero te dar essa dica, sabe? Trabalhe pensamentos de gratidão. Às vezes a gente reclama, esse apartamento é muito apertado. Ou eu vou pensar isso, ou eu vou pensar, poxa, que bom que eu tenho um apartamento, esse tempo de pandemia, todo mundo trancado, e eu tenho aonde estar, eu tenho a minha casa. Então, você vai transformando o seu pensamento para que ele seja um pensamento de gratidão. Isso faz um bem enorme, tá? Muito grande mesmo para a nossa saúde emocional. Exercícios físicos, isso aí todo mundo já fala. Exercícios de respiração, isso mesmo, de respiração profunda. Se você estiver ansioso, faz 10 respirações daquela que você segura, né? Aqui no peito e aqui na barriga. Tem que levantar os dois. Começa pelo peito, mas você só para de puxar o ar quando levantar aqui, ó. Pressionar a sua mão da barriga também, porque essa é a respiração profunda. E depois você solta, tá? Esse exercício é maravilhoso para acalmar o cérebro, acalmar o estresse, tá bom? Tirar a gente de quadro de estresse crônico e excessivo, enfim, irritabilidade, tá? E tenha fé, pratique a esperança. Vai passar, nós vamos conseguir, nós vamos superar, vamos sair mais fortes. E nós vamos criar estratégias juntos, né, para acolher essa comunidade escolar. Acredite nisso, acredite que você é capaz, junto conosco, né, estamos todos juntos nessa grande missão de retomada. E eu espero que essas dicas, essa conversa tenha sido muito bacana para você, tenha te ajudado nesse processo, né, de enfrentar a pandemia, mantendo o equilíbrio, mantendo a saúde mental e esse processo também de ter que acolher, mas que primeiro você se sinta acolhido. A gente não está em tempo de muito abraço, mas eu queria que você se sentisse abraçado com essas palavras, que você se sentisse aí contemplado, visto, enxergado, né, nas suas questões, nas coisas que têm passado pela sua cabeça, pelo seu interior, tá bom? Bem-estar. Tá? É isso que é importante, a gente está trabalhando para que a gente possa estar bem para receber também a nossa comunidade escolar. Um grande beijo no coração de todos vocês, obrigada por estar comigo durante esse tempo.